E me diz uma coisa, mesmo nesse período que você foi muito bem, por quê? O que levou a sua saída do São Paulo? Você almejava continuar Uhum. dentro do São Paulo. E aí, o que rolou nesse caminho? Eu tive um empréstimo para pegar a experiência que foi no Botafogo de Ribeirão. Eu saí, fiquei um ano, beleza, joguei bem lá, tava voando também, aí voltei para São Paulo. Aí eu Aí vai chegando os jogadores de fora para empréstimo, os jogadores de base sobe, então vai começando a encher de lateral direito, né? Aí então você fica ali e tal, querendo a sua chance de novo. Aí eu preferia ser emprestado do que ficar ali aguardando minha vez de novo, não queria perder tempo. Do que ficar parado, É. né? Aí eu fui para Atlético Paranaense, Mojimirim, Brasiliense, Marília. Joguei no 13 da Paraíba também no Nordeste. Isso tudo dentro, aqui no Brasil. E Uhum. aí você teve a primeira oportunidade de ir pra fora, foi pra Áustria, Fui né? para Áustria. Eu tava uns 6 meses sem clube. E o André Luiz, meu amigo, ele tava jogando Tenerife lá na Espanha. Aí eu falei, André, eu vou para aí e tal, né? Para manter minha forma. Ele falou, vem para cá, fica treinando aqui no time B, no Tenerife, mantém a forma, enquanto isso vai esperando algum clube, né? Foi de lá que apareceu a Áustria. E você No- entrou como a maior contratação da Isso. história do Uhum. futebol Isso austríaco. mesmo. Eu não esperava. Na época chegou fax para mim na casa do André, né? Chegou o Fax. primeiro fax lá. Eu falei assim: não vou para Áustria, não, meu fim de mundo, e Vamos neve, explicar o que é frio. fax para a geração Z que está assistindo? Explica aí. Fax era tipo o WhatsApp da Uhum. idade Uhum. da pedra. Chegava assim, É. ó, saía tipo uma impressora, saía uma folhinha Uhum. com a Uhum. mensagem. Verdade. Gente, fax foi longe. E aí, Chegou o chegou esse primeiro fax? fax, aí chegou o segundo fax, e eu também não queria ir e tal, porque era muito distante, frio, né? Eu não sabia nem que existia futebol na Nessa Áustria. época você estava na Espanha. É. Tá. Aí depois chegou o terceiro fax com um valor melhor, né? E aí eu conversei com o André Luiz, ele falou, ó, Pavão, vai que o valor tá bom e tal, né? Aí quando eu cheguei na Áustria lá, uma estrutura incrível, maravilhosa. Na minha estreia tinha 2.000 bandeiras do Brasil, com todas as fotos minhas preparadas para Nossa. assinar e dar pra torcida. Então, estrutura tremenda, assim, eu fiquei admirado. E primeiro mundo mesmo, um lugar maravilhoso que é a Áustria, né? Aprendi bastante lá. Chegou a aprender o idioma? Aprendi a falar Jura? alemão, aprendi na marra, né? Hoje você Porque fala alemão? eu esqueci bastante, mas falo ainda, o Fala alguma básico. coisinha aí em alemão. Ah, tipo assim, o quê? Ah, não sei. Vamos mandar um recado para a torcida do São Paulo. Precisa de São Paulo? Danke für alles, São Paulinos, für die Hart, für mir, Fußballspieler em Brasil, em São Paulo, sehr gut für meine Lieben im Brasil. Entendi tudo. Agora traduz. Obrigado pelos São Paulinos ter me dado a força a vida toda, e foi um prazer imenso para mim jogar no Brasil e no São Paulo Futebol Clube. Olha, Uhum. muito bem, bilíngue. É, E o que mais os você... números que eu aprendi também, que é muito difícil O em quê? alemão, os números, Os né? números são E você tem difíceis? que pôr na ordem e de trás para frente e tal. Ah, eu não sabia de Então trás para frente. é muito. Que nem o número 1250. 1250. 1220. Então é difícil de falar. Difícil, difícil demais. E É. na época não tinha as facilidades que tem hoje, né? De Não. um Google Tradutor, você Não. não tinha nada, você Aprendi tinha que aprender na raça Aprendi mesmo. na raça mesmo. E você foi com família ou foi sozinho? Fui sozinho. Poxa, Eu tive que me virar no começo, um ano assim, foi difícil para mim lá. Aprender a língua e os jogadores pediam o cardápio lá na hora dos restaurantes. Aí eu ficava olhando pro lado assim, o cara colocava o dedo pedindo, eu falava assim, eu vou apontar o dedo pro mesmo lugar, né? tá seguro, eu vou na... Aí quando chegava, vinha aquela carne crua com um pedacinho de folha. Falei, putz, Nossa. grilo. No começo lá foi. Mas foi você doído. morou lá na base do clube ou você ficou num apartamento, Eu fiquei no numa casa? apartamento. Aprendeu a morei- cozinhar, então. eu fazia meu rango lá. Não Eu tem fazia jeito. a minha mistura porque eu tinha que treinar rápido, né? Comer, descansar um pouquinho para comer à tarde. Aí eu tive uma namorada lá, que eu fiquei uns 2 anos e meio com ela, 2, né? Austríaca? Austríaca, que ela me ajudou bastante a aprender a língua. Às vezes ela fazia comida lá para mim e tal, que ela trabalhava também, né? E deixava tudo pronto. Eu fazia meu macarrão, meu arroz lá, ia no mercado, comprava a mistura lá, tal, para cozinhar, para ir treinar rápido. Aí, de repente, ela tava na cozinha
Aí ela falou assim, que é isso aqui, né? Ela veio gritando lá da cozinha, oh my God, né? Que é isso aqui? Veio com a lata na mão, eu falei assim, carne, né? Ela falou assim, não, quanto tempo você tá comendo isso? Eu falei assim, uns 5 meses por aí. Ela falou, isso aqui é comida pra gato. Eu tava 5, 6 meses comendo essa comida pra gato e não sabia. Não acredito. Putz, eu fazia mistura, a carninha quadradinha, salgadinha, eu misturava com arroz, macarrão lá, tal, comia normal. Ficava bom? Tipo a carne de panela. Eu comia normal e salgadinho assim. Eu tava 5 meses comendo e não sabia. Whiskas sachê. Tinha o nome gato, né? Gato siamês é uma palavra que rodeia a lata, assim, grande, desse tamanho. E eu não sabia ler alemão, nada. Fiquei comendo aquela comida lá e não sabia. Meu Deus! Cada coisa, né? Comeu comida... Bom, tava funcionando, porque o rendimento tava bom. Os gatos lá comem melhor que nós aqui no Brasil, meus gatos. Atenção! Siamês bonito, desse tamanho, peludão, bem tratado, né? Não fez mal nenhum, porque não deu nem gastrite. Pelo contrário, fez muito bem. Fica aí a dica pra galera que treina a proteína do gato. Mas olha, eu não vou julgar, porque quando eu fiquei grávida, sabe o que eu tive vontade, desejo de comer? Ração de cachorro. Caramba. Eu me negava, eu ficava com essa vontade e eu falava, não vou fazer isso, não vou fazer isso, eu não vou me humilhar desse jeito. Daqui a pouco tava eu lá pegando a ração e comendo. Caraca. Horrível, mas desejos de grávida não tem como, né? Mas enfim. E aí você foi, como que foi essa sua passagem pelo time? Porque essa adaptação sua por trás do futebol, tô vendo que foi um pouquinho complicada até pegar tudo certinho, mas em campo, você sentiu que o futebol austríaco era muito diferente do brasileiro, do que você estava acostumado a jogar? Não tem muita técnica e habilidade, é mais força física e vai em bloco, o time ataca e mais marcação, e eu senti um pouco o peso. Tanto que lá eu joguei no meio de campo, porque na lateral direita estava exigindo muita marcação e estatura também. Aí quando eu fui pro meio de campo, facilitou, eu tinha mais habilidade, eu tava organizando as jogadas e tal. Aí você dava velocidade pro dava time. Assistência no meio de campo pro time. Aí foi onde que eu joguei no meio de campo, que às vezes o pessoal comenta que eu era meia e lateral, né? Por causa disso, porque eu joguei no meio de campo na Áustria. Até eu mesma te perguntei, porque era minha dúvida também. E você prefere o quê? Então, quando eu comecei a jogar lateral direito, eu lembro que um professor, eu tava lá no infantil, no juvenil ali, na roda ali, aí o cara falou, centroavante, aí um monte levantou a mão. Meio de campo, um monte levantou a mão. E eu não sabia esse nome de posição. Aí o cara falou assim, lateral direito. Aí eu falei, lateral direito é perna direita. Então eu fiz assim. Sou eu mesmo. E mais 1 ou 2 só. Ninguém queria jogar lateral direito. Aí, de lá pra cá, sempre na lateral, a vida toda, na lateral direito. Por que ninguém queria jogar na lateral? Porque o pessoal que é meio de campo, que pega mais na bola, atacante que faz o gol. Lateral fica marcando, vai e volta ali, ninguém quer, né? Corre mais. A posição que mais corre, né? Que é a lateral direita. Mas então, tem que ralar. Até foi bom também pra mim, porque a lateral direita não exigia tanta altura, né? A estatura. Então a lateral ali foi uma posição bacana pra mim. E pegou. O Rogério que tem uma história assim, né? Que tinha a peneira e aí tinha a fila dos atacantes, estava gigante. As filas estavam gigantes. A do goleiro estava vazia. Ele foi lá mesmo. E deu certo. Deu super certo, por sinal. Com a minha. Foi mais ou menos por aí, né? Mesmo. Verdade. E aí você sai de Recife, vem para São Paulo, vai parar na Áustria. E sua família lá em Recife? Porque você veio com seu pai e com a sua mãe, né? Mas imagino que tenha ficado uma boa parte da família lá. Ficou alguns parentes assim, mas... Não teve contato mais? Mais a minha família mesmo, meu pai e minha mãe. Às vezes Filho eu falo único? com um tio. Não, tem uma irmã e tem um irmão também. Uma irmã mais nova e um irmão mais novo também. E meu irmão ele é seleção brasileira de deficiente auditivo, ele. Joga muito, meu irmão. Poxa, que legal! Ele, inclusive vai ter agora uma Copa aí, que acho que vai ser em Brasília, de surdo e mudo, e ele vai participar. Nossa, o esporte está no sangue da família, né? Meu pai jogava bem também, jogou no Ferroviária. Ele jogou, ele chegou a jogar? Inclusive, meu nome é Pavão, porque meu pai tinha um amigo dele que gostava demais, era irmãozão, muito parceiro, né? E quando eu fiz um gol, ele faleceu, esse amigo do meu pai, um tempo atrás. Aí eu fiz um gol lá no Jockey, lá quando eu jogava no Jockey, aí ele lembrou do cara, quando eu fiz o gol, ele falou assim, valeu, Pavão, lembrou do cara. Aí no vestiário, os caras falando, ei, Pavão, que nome é esse aí, meu? Que nome estranho. E eu não gostei, fiquei bravo. Aí foi pior, né? Quando você não gosta do apelido. Pega. Putz, no outro dia os caras chamando de Pavão, Pavãozinho de novo. Aí eu falei, putz, pegou, aí ficou a vida toda com esse nome que...
Assim, acho que deu mas certo. Nome diferencia, diferente no né? futebol. Como a gente estava falando, quem te chama de Marcela é tua mãe. Minha E mãe você chama de sabe que Marcelo. quando é Marcelo, é Marcelo, porque vem deu coisa, ruim. vem coisa. Então, melhor deixar pavão mesmo. Uhum. E aí, passando essa temporada na Áustria, você jogou bem pouco, né? Depois, você aposentou cedo. Então, depois da Áustria, eu ainda vim para cá pro Brasil, joguei no Brasiliense, Mojimirim, fui pro 13 da Paraíba, né? E onde eu tava tentando me levantar de novo no futebol aqui no Brasil para poder dar uma sequência a mais, né, na minha carreira. Foi onde que eu comecei a tomar uns balão de empresário seguida. Eu tomei 3 balão de empresário seguida. Foi onde que eu fui, assim, injustiçado na minha carreira por causa dessa conta de empresário. Nossa. Que eu aconselho hoje aos garotos mais novos que escolham muito bem seus empresários, porque são tudo, assim, complicado, difícil. Tem que ser um cara muito parceiro da família, um empresário amigo, irmão mesmo, porque tem muito picareta empresário por aí enganando muito jogador. Você foi roubado. Eu fui roubado, principalmente na Áustria, essa minha ida na Áustria, e eu não escondo, me roubaram, esse empresário me pegou aqui no Brasil, me levou para a Áustria, eu fui o jogador mais bem pago do futebol austríaco, né? Sim. A contratação mais cara do futebol austríaco por $500 mil na época, que já era muito para eles lá, né? Que Sim. lá futebol é o quarto esporte. Aí o empresário me deu um balão lá de $500 mil. Eu tinha direito a metade disso logo no começo. Ele desapareceu com o meu dinheiro. Aí eu fiquei lá com o meu salário, com os bônus que eu tinha, com o bicho dos jogos, né? Eu não queria mais jogar. Aí o presidente falou: não tenho culpa que você escolheu esse empresário, e você vai continuar aqui sim. Aí eu fui continuando. Aí teve para levantar meu dinheiro, eu vim aqui pro Brasil, acho que nas férias. Aí eu deixei um dinheiro com aquele no banco Excel do Corinthians, de um diretor lá. Aí eu deixei 100 pau na mão desse diretor, porque eu ia ganhar uns 112, 111 mil por mês, um dinheirinho, né, mensal. Aí o banco Excel faliu, esse cara sumiu com o meu dinheiro. Nossa. Eu dei o cheque lá pra ele de 100 pau, o cara desapareceu, tomei mais um balão. Aí depois, pra mim me levantar de novo, eu tive que ir pro 13 da Paraíba, porque de lá eu ia fazer uma ponte pra um time na França, com um empresário aí, né, um francês. Aí ele falou: você me dá 100 pau aí, que você vai ficar 4 meses no 13 da Paraíba, eu vou te arrumar um time na França, de segunda divisão, você vai ganhar 10 pau por mês, $1.000. E o cara foi me iludindo e tal, eu confiei nele, dei pra ele também. O cara sumiu, rasgou o contrato, sumiu, desapareceu. Mas foi uma sequência. Uma sequência de paulada que eu tomei. Mas de confiança, né? Fui confiando porque a gente confia em todo mundo, né? Na época, inocente assim, você vai... E você tinha referências de outras pessoas que trabalhavam com esses empresários? Ou realmente eles chegaram, se apresentaram e você confiou? Tinha uns assim que tinha referência e eu fui também, não deu certo. Aí foi isso aí que eu me dei mal. Fui injustiçado por empresário. Eu não parei por causa de lesão, Foi porque você desanimou por causa mesmo. que eu falei assim, não quero mais jogar, porque... Aí é para time pequeno não paga, atrasa salário, aí você vai perdendo a paciência, vai vendo os amigos, os companheiros lá de profissão atrasando o salário, né, dos companheiros e, você vê os caras lá pedindo ajuda para você, né, tal. Aí eu falei, não quero mais esse negócio também, não tava cansado de concentração, alojamento e... Essa parte é difícil também, né? Lógico, o que você passou na mão de 3 empresários em sequência foi horrível, mas essa parte do calendário do futebol também pesa na decisão de aposentadoria, não? É verdade. Acho que todo jogador que jogou pelo menos, sei lá, vamos pôr uns 7 anos no clube, que vestiu a camisa mesmo, 5 anos, 10 anos de clube, um ídolo de um clube, a federação deveria pelo menos dar um convênio para esse cara, um salário mínimo por mês, alguma coisa, porque eu sei vários jogadores aí, ídolo do futebol, que tá jogando no Master comigo, que estão hoje aí largados, abandonados, precisando de ajuda. O cara tinha que ter uma estátua no clube dele. Você sabe que eu estava conversando muito com o convidado que nós tivemos aqui, o Marcos Bonechini, que ele faz muito essa parte também de assessoria para os ex-atletas, né? Porque muitos realmente, como você falou, eles ficam sem eira nem beira. Muito porque eles não tiveram acesso a uma educação financeira na época, o que eu acho que é super importante. Quando a gente fala de muito dinheiro, você precisa se blindar, porque os golpistas estão aí, as oportunidades estão aí, e o deslumbre também. Porque muitos foram
injustiçados como você e muitos perderam o dinheiro porque gastaram desenfreadamente por não ter essa educação financeira, né? Você conheceu casos assim que estão com você hoje? Conheci, teve um caso, né? Não quero citar nome, mas teve um jogador assim excepcional do futebol, né? Entre os 10 jogadores melhores do mundo, que teve problemas e ficou na minha casa 3 anos. O cara era para estar milionário no futebol. Um ídolo aí, ficou na minha casa lá, fui aceitando de boa, foi vivendo comigo, né? Conviveu com a minha família, gostou dos meus filhos e tal. E a vida é assim, meu. E esses caras, se você não guardar dinheiro hoje em dia, esses moleques que estão ganhando bem pra caramba, né? Na nossa época a gente não ganhava todo o absurdo que eles ganham hoje. Sim. Se empolgar, realmente tem que ter um amigo, um irmão, uma família que saiba apoio. mexer com o apoio ali, porque realmente perde mesmo. E quando perde, as pessoas somem. Some, realmente. Eu tinha milhões de amigos, né? Hoje eu tenho aí 2 ou 3. E realmente é complicado, assim. E jogador, quando para de jogar profissionalmente, ele tem que ter 2 psicólogos. Porque o baque é grande e não sabe o que fazer, não sabe fazer nada da vida, só sabe jogar bola, treinar. Então ele você fica com o tempo não sabe o que livre, fazer. Né? Eu já queria, assim, parar por mim mesmo, porque eu não aguentava mais alojamento e queria viver outra vida, ficar com a família um pouco, tudo bem. Mas tem uns caras que não aceitam, que não tirou a chuteira do pé ainda. E esses caras sofrem bastante, assim.